Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Romélia, sou nova aqui no canal, deve ter mais ou menos uns 3 meses que eu criei o canal. Já compartilhei com vocês alguns shorts e hoje eu resolvi vir compartilhar minha história com vocês sobre de como eu me tornei uma manicure. Então, gente, não foi assim algo que nasceu da noite pro dia. Na verdade, eu sempre gostei de empreender, porém, eu sempre trabalhei como doméstica, babá, e assim, então já trabalhei com criança, tomando conta de criança em casa, já tomei conta de idosos, né, mas aí já não era na minha casa, já era na casa do próprio idoso. Eu já fiz quentinhas para vender, eu já me arrisquei em dar aula de reforço, até na fase da alfabetização da criança, até a quarta série, né? E nada disso não é que não deu certo, nada disso foi adiante, porque talvez eu esperava apoio de outras pessoas, quando na verdade o maior apoio tem que partir de si mesmo. Você tem que acreditar, você tem que correr atrás e você tem que persistir acima de tudo. Claro que com fé, sempre fé e colocando Jesus na frente. E às vezes você esquece isso, e como eu era muito nova, então eu ficava esperando reconhecimento das pessoas, ajuda, e essa ajuda não vinha. E era o que me frustrava, porque acabava que, por exemplo, na quentinha, quando eu comecei a trabalhar com quentinha, eu era muito procurada, eu conseguia ter uma boa venda todos os dias, uma boa venda. Só que aí era eu e uma amiga minha. Porém, ela teve alguns problemas pessoais, aí se mudou e acabou que eu permaneci sozinha, então para dar conta de tudo, não deu certo, porque eu tinha 3 filhos, aliás, tenho, né? Mas na época eles eram muito pequenos, aí tinha que levar na escola, aquela fase, né, de criança mesmo, que você tem, eles não eram independentes, então eu tinha que fazer tudo por eles. Então, com isso, eu acabei desistindo, mas eu não tive outra pessoa que ocupasse o lugar da minha amiga, que na verdade era minha sócia, uma sócia amiga, entendeu? Eu ouvia muitas pessoas dizendo: quando você tiver um restaurante, eu vou trabalhar com você. Quando você estiver vendendo tantas quentinhas, eu vou trabalhar com você. Então assim, eram as pessoas esperando eu dar certo para poder vir se encostar na minha sombra. Não era assim algo que falava: não, vai dar certo, a gente vai tentar juntas. Então, por conta disso, eu parei, não fui adiante. E assim as outras profissões também, que eu já vendi bolo, eu já vendi salgadinhos, eu já vendi a quentinha, já trabalhei, né, com criança, tomando conta de criança mesmo na minha casa. Teve uma época que eu fiquei com 11 crianças tomando conta, era uma loucura, porque eu levava para a escola, eu buscava, ensinava também os deveres, porque os pais não tinham tempo né, porque trabalhavam. Então a minha vida era uma verdadeira loucura, embora eu gostava. Porém, foi algo que realmente também não foi para frente, com o tempo eu precisei parar. E voltei para casa de família. Na verdade, não foi nem que eu precisei parar, é porque a renda na casa de família ainda era um valor muito acima do que eu ganhava tomando conta de criança em casa. Então, para mim tomar conta de criança em casa, eu teria que ter um número bem maior para eu poder ter realmente uma renda que me deixasse bem. E foi por esse motivo que eu parei, porque sempre que aparecia também uma outra opção na casa de família, eu ia. E voltando aqui na questão de eu ter virado, né, me tornado manicure, em 2013, eu também comecei de novo a atender na minha rua. Não fiz curso, não fiz nada, apenas peguei um alicate e fui. Só que não era exatamente cliente, eram amigas minhas que estavam me dando aquele apoio. Então você fica mais à vontade, não tem nervosismo, porque você tem aquela intimidade. Quando chegou em 2014, de novo eu tive uma proposta para trabalhar como cuidadora na casa de uma idosa, um casal de idoso.
E o salário era muito bom. E eu larguei tudo e fui. Fiquei 6 anos lá. Aí sim é que começa a minha história. Aí sim começa a Romélia Manicure. Passados esses 6 anos, entrou a pandemia, 2020. Aí quando, então, paralisou tudo, né? Tudo fechado, comércio fechado, tudo fechado. E todo mundo com medo de tudo. Em 2019, eu já tinha me separado do pai dos meus filhos, embora isso, né, não é muito aqui, mas eu havia me separado do pai dos meus filhos. E então eu tinha que sustentar um aluguel, sustentar 3 filhos. E quando chegou em 2020 veio a pandemia, fechou tudo. Mas eu estava trabalhando, o salário era ótimo, carteira assinada e perfeito, tudo, não tinha o que temer. Mas quando chegou em setembro de 2020 a minha mãe veio a falecer. Então o chão se abriu para mim, eu fiquei muito mal. A senhora que eu tomava conta, ela tinha vários transtornos, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Então ela não conseguiu lidar com o meu luto, porque eu chorava muito. E quando chegou, isso foi em setembro, quando chegou em outubro, ela me mandou embora. Falou que eu não estava conseguindo conviver o luto e me mandou embora. Ok, tudo bem. Eu não consegui ficar apavorada com a perca do emprego, nem nas questões que vinham depois, em relação a como eu vou pagar aluguel, como eu vou sustentar meus filhos, como eu vou me virar. Não consegui pensar nisso, porque o peso da perca foi, nossa, não tinha nada maior que me assustasse mais do que naquele momento que eu estava sentindo realmente. Acho que o céu poderia desabar, que eu não iria me importar. Quando foi em outubro, minha mãe faleceu em setembro, outubro ela me mandou embora. Quando foi em novembro, eu também perdi um sobrinho de 17 anos. Aí pronto, aí realmente eu falei assim, o que eu vou fazer, Jesus? Um luto atrás do outro. Eu já não, acho que eu não tinha nem lágrima mais assim para chorar. Acho que eu não tinha mais como sentir dor, de tanto que já estava doendo. Aí fiquei em casa com os meus filhos, tentando seguir a vida, né? Fui cuidar de outras partes, de questão de médicos. Médico ainda estava aberto na época e a gente conseguia se cuidar desse jeito. E fui tentar tocar a vida, porque a gente não tinha lazer, a gente não tinha nada, porque era tudo fechado, então era casa e a única coisa que dava para fazer era isso e mercado, mais nada. Não sei aí na cidade onde vocês moravam. Aí passou novembro, né, dezembro, quando chegou janeiro, então eu fui mandada embora em outubro. Passou outubro, novembro, dezembro, janeiro, 3 meses depois. Aí foi que a minha ficha começou a cair. Eu fui para uma piscina, uma cachoeira, né, que tem aqui nos lugares onde eu moro, cachoeiras de águas naturais, é bem legal. E a minha melhor amiga, o filho dela estava fazendo aniversário e resolveu comemorar nessa piscina. Aí fizeram um churrasco lá, dava para levar as coisas, era bem bacana. E ela me chamou, aí eu fui, não estava fazendo nada, fomos. Que aí em janeiro já as coisas já começaram a funcionar, já de novo aos pouquinhos, isso já de 2021. 2021. E lá eu tive aquele momento com Deus, aquele momento de reflexão, porque ninguém estava contratando e não tinha, meus amigos viraram as costas assim por conta da minha separação, que foi um pouco complicada, então assim só ficou esse casal de amigos. E eu só tinha eles, meus 3 filhos e minha família que moravam em outro estado. Então, assim, Deus em primeiro lugar, né? Jesus em primeiro lugar e eles. Graças a Deus que eles ficaram. E meu namorado, que nisso eu já havia entrado no outro relacionamento, mas estava assim começando, eu ficava meio sem jeito de levar meus problemas pessoais, porque a gente estava se conhecendo. Então era tudo muito novo para mim. E
E então, graças a Deus, ficaram esses amigos. E eu ali sentada na espreguiçadeira, né? Era bastante verde, era uma coisa assim da natureza bem legal. Aí eu sentada ali e comecei nos meus pensamentos, eu e Deus. E eu, né, mentalmente perguntando a Deus, falei, Senhor, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Como vai ser? Como eu vou sustentar meus 3 filhos e suprir todas as necessidades que eles têm? Né? Porque eu até o momento não recebia nenhuma ajuda do pai, assim. Sei que na verdade na época ele não queria muita separação, mas esse é assunto para outra hora, vamos focar aqui no que realmente importa. E então eu perguntei a Deus. Nesse momento, assim, que eu realmente viajei, parece que eu saí, gente, da minha mente, viajei, assim, parece que de verdade eu tive um encontro, assim, com Deus. E nesse momento veio uma borboleta e pousou na minha mão. No que a borboleta pousou na minha mão, eu ainda fiz assim, né, me assustei, assim, aí fiz assim, ela voou, voltou e pousou de novo. Aí eu tornei a tocar a borboleta, né, espantar, não sei como vocês falam aí no lugar de vocês, mas eu falo tocar a borboleta. E a minha amiga viu, ela, olha, ela estava na piscina, né? Aí ela, olha amiga, a sua mãe veio te ver, isso é bom, né? Porque dizem aí algumas crenças que é uma visita de um ente querido. Aí eu falei, isso é verdade, amiga. Ah, acredito, que bom. Sentindo abraçada por ela. Aí o meu compadre, que é o marido dela, falou assim, ou pode ser mudanças, né? Pode ser, sei lá, novas oportunidades, mudança, transformação. Aí eu falei que tô precisando mesmo, que bom. Sendo as duas coisas vai ser maravilhoso, vai ser bem-vindo, principalmente transformação. Aí eu falei, mesmo porque agora eu estou desempregada, então eu preciso muito de uma mudança na minha vida. Aí eles se assustaram, porque até então eu não tinha contato com ninguém, gente, porque naquele momento eu queria curtir entre aspas, eu queria viver, na verdade, a palavra certa é essa, eu queria viver o meu luto. Então eu fiquei 3 meses desempregada sem falar pra ninguém, porque eu não queria escutar e agora, o que vai fazer, eu não queria me preocupar com aquilo, eu só queria chorar. Aí eles ficaram assim, todo mundo, e agora o que você faz? Não sei. Não sei como vai ser, mas Deus proverá, portas abertas estarão. E eu tô aqui realmente refletindo com Deus e a borboleta veio. Então se a borboleta veio, se ela é realmente mudança, se é transformação, algo novo, novidade, então algo bom vai acontecer na minha vida. Aí tirei foto da borboleta, postei. Ótimo. Passou, isso foi no domingo, passou segunda, terça, quarta. Aí na quarta-feira eu fui fazer a unha com a minha manicure. Uma gracinha, amo ela de paixão, vai ser sempre a minha manicure, porque hoje a gente está em regiões diferentes, mas eu tenho um carinho muito grande por ela. E então o que acontece? Eu fui fazer a minha unha, aí ela foi, meus dias com ela era sempre aos sábados, meu horário. E ela me perguntou, ué, tá de férias? Aí eu peguei e falei assim com ela, nada, tô de férias forçada. Ela, como assim férias forçadas? Eu fui mandada embora. Ela, meu Deus, e agora? O que você vai fazer? Eu falei, não sei, mas Deus sabe. Não sei, realmente eu não sei. Ela, por que você não faz um curso com minha irmã? Aí falou o nome da irmã, que eu não vou citar os nomes aqui porque, né, não sei se a pessoa vai se agradar que eu cito o nome, mas se ela me assistir, ela vai saber de quem eu tô falando, que também foi a virada de chave na minha vida. Então eu tenho um grande carinho pelas duas, essas irmãs que eu guardo com muito carinho. A gente não se fala tanto mais, eu não vou ao espaço dela já faz um tempo, mas vai ser sempre assim, as pessoas que realmente foram iluminadas, usadas como ponte por Deus para poder hoje eu estar onde eu estou. E ela virou e falou assim, por que você não faz um curso com ela? Eu falei assim, pode ser, não tô fazendo nada mesmo. Aí a irmã dela falou assim, olha, eu tô com uma vaga ainda para segunda-feira, se você quiser a gente já faz. Eu falei, na hora, eu não pensei 2 vezes. E simplesmente preenchi a vaga e na segunda-feira eu tava lá. Foi 2 dias de curso intensivão, presencial.
de alongamentos de unha. Aí com ela eu aprendi a técnica da fibra, chip, banho de gel, enfim, algumas técnicas, formatos e algumas decorações para começo, né? Foi até bastante decorações, mas foi meu ponto inicial. E dali, gente, eu treinei tanto, só que tinha um porém. Eu não conseguia na minha região uma modelo que sejasse de fora. A modelo era eu mesma, essa minha amiga mesma da piscina, né? E a filha dela, que era a idade que podia, a filha dela. E não tinha como eu ficar treinando todos os dias, tirar e colocar a unha em gel. Porque eu precisava ver a durabilidade também. Então nelas eu fazia e ficava esperando o tempo da manutenção para ver a durabilidade, se ia dar infiltração, se não ia. E a minha, eu acabei com o meu leito, porque eu era iniciante, eu precisava de um treinamento e eu usava minha própria unha, então eu tirava, ficava torta, né? Não tinha uma simetria. Aí eu tirava, removia e recolocava. E assim foi, nossa, minha unha ficou. Chegou um momento que eu colocava na cabine e eu chorava. E eu comecei a orar a Deus, pedindo a Deus, Senhor, não é possível. O Senhor me deu esse curso e não aparece uma modelo, duas modelos, para eu poder praticar, para eu poder aprender e começar a atender. E comecei a chorar pedindo a Deus. Aí foi quando esse meu namorado, que hoje, na verdade, hoje ele já se tornou meu marido, morava em um outro lugar. Era basicamente 3 horas de viagem de onde eu estava, onde eu morava, para onde ele morava. Então, assim, de ônibus, era 2 horas e meia, 3 horas, por conta de baldeações, que eu tinha que pegar 2 ônibus, né? Então eu vinha, descia em determinado local e ficava aguardando, então assim, aquele tempo de espera. Então juntando tudo, gente, era 3 horas de viagem, sem brincadeira. Então eu vim para poder passear na casa dele, a gente ia ter um programa, mandei meus filhos para casa dos pais, porque nossa guarda era compartilhada. E eu vim para poder passear, que a gente ia sair. Porém eu vim, era numa quarta-feira de tardinha, e a gente ia sair no sábado. Mas aí eu vim, que aí a gente ia comprar algumas coisas na rua, íamos nos organizar para poder a gente ir para esse evento. Na quarta noite, nós fomos caminhar. Ele, vamos fazer uma caminhada? Eu falei, vamos. Aí fomos caminhar. E assim, já tinha mais ou menos 1 ano que eu frequentava a casa dele e a gente nunca havia passado nessa rua. E nesse dia ele passou nessa rua que, por coincidência, havia um salão com a plaquinha escrito: aluga-se mesa para manicure. Aí eu passei, só olhei e pensei dentro de mim, se amanhã essa plaquinha estiver aqui, eu vou entrar e vou perguntar. Aí isso foi na quarta. Na quinta-feira nós fomos de novo fazer a caminhada, passamos de novo pela mesma rua. Aí a plaquinha tava lá e aquele friozinho na minha barriga, no estômago, sabe? Eu entro ou não entro, lugar novo, eu não conheço ninguém, só conhecia ele nesse lugar. Aí eu peguei, só observei, isso foi na quinta. Beleza. Quando chegou na sexta, de novo, no mesmo lugar. Aí eu, meu Deus, e agora eu entro ou não? Aí eu, sem muita coragem, mas com vontade, muita vontade, porém sem coragem, eu olhei pra ele e falei assim: amanhã nós iremos passar nessa rua aqui de novo? Porque se ele dissesse que não, eu iria entrar naquele momento. Mas eu tava me faltando uma coragem ali, porque as minhas unhas eram péssimas, verdade sejam dita. Eu tava em fase de treinamento em mim mesma. Então, ele falou assim, não sei, possa ser que sim, por quê? Eu falei assim, não, porque tem um salão ali que tem uma placa escrito, né, aluga-se espaço para manicure. Se a gente for passar aqui de novo, eu vou entrar e vou perguntar à moça como é que é, tal. Aí ele, você tá preparada? Eu falei assim, olha, preparada ou não, eu tenho que ir, porque se eu não for agora, vai ser complicado. Como eu vou fazer? Eu só vou saber se eu vou estar preparada se eu dar o primeiro passo, e o primeiro passo era esse.
Bom, aí quando chegou no dia seguinte, aí nós passamos de novo e viemos na mesma rua. Aí eu peguei, entrei, deixei ele seguir, entrei. Aí ele me explicou como voltava para casa, porque eu não conhecia muito ali o ambiente, o local, o lugar. Aí eu entrei e conversei com a moça, que também foi uma gracinha. Foi minha... Nossa, foi assim, a luz, a resposta de oração, meu ponto inicial mesmo, a que me deu a mão e falou assim, você consegue. Foi essa pessoa que eu também não vou citar o nome, mas se um momento ela, por algum motivo ela me ouvir, ela vai saber que é ela, tem um carinho, eu me dá até vontade de chorar, porque assim, ela foi um ser humano incrível ali. Deus levantou ela para mim dar a mão de verdade, porque ela não sabia nada do que estava passando, ela não me conhecia. E ela simplesmente não olhou para as minhas unhas tortas, para as minhas unhas pata, né? Que era... E hoje ainda continuo me aperfeiçoando, porque a gente tem que estar sempre... Mas naquela época, gente, realmente, hoje eu olho e falo, nossa, ela foi corajosa. Porque ela já tinha um nome, de repente poderia até sujar o nome dela, das pessoas falarem, né? Nossa, no espaço de fulana, a manicure é péssima, não vou lá, sei lá. Mas embora ela já tinha a clientela dela, mas era o nome dela que estava ali em jogo. Então todo mundo conhecia a manicure da fulana, não conhecia meu nome como manicure. Aí ela olhou pra minha unha, ela disse, você tem fotos do seu trabalho? Já trabalhou com manicure antes? Eu falei assim, então, eu atendia algumas clientes, mas isso já faz muito tempo. Tem 6 anos que eu não trabalho mais, mas eram unhas tradicionais, não era unha em gel, não era nada disso. Eu fiz curso tem 2 meses, tal, aí expliquei tudo a ela e ela, deixa eu ver essas fotos. Aí eu mostrei. É porque, infelizmente, eu perdi todas essas fotos, mas eu vou tentar encontrar alguma para colocar aqui no canal meu antes e depois para vocês. Enfim, aí ela virou pra mim e falou assim, isso foi no sábado, ela virou pra mim e falou assim, olha, segunda-feira tem uma cliente aqui, se você quiser tentar, ela tá na fila de espera, se você quiser tentar, você vem, você vê se gosta do ambiente, do lugar, se você vai realmente, se é isso que você quer pra sua vida, e você tem material? Quando ela perguntou, me deu frio. Eu tinha um material de unha em gel, que eram acho que 5 esmaltes, preto, branco, um verde fluorescente, amarelo fluorescente e o outro eu não lembro a cor, que era para fazer arte. Acho que era 5 ou 6 esmaltes de gel, top coat, preparadores, pré, enfim. O início para unha em gel, a cabine, o motorzinho, as brocas que vem no motorzinho, algodão prensado, algumas coisinhas de unha em gel, mas que me faltava muita coisa ainda e precisava também de alicates. Aí eu respondi pra ela, tenho sim, tenho tudo. Ela, tem mesmo? Eu falei, tenho. Na mesma hora eu saí, gente, aí feliz da vida, agradecendo muito a Deus. Aí eu cheguei em casa, falei, amor, eu consegui um emprego. Ele conseguiu, eu falei, consegui. Ele vai começar quando? Eu falei, segunda-feira. Cancela o nosso programa porque eu tenho que ir em casa, eu tenho que falar com os meus filhos, conversar com eles, porque, gente, de verdade, eu ia ter que ficar tipo 5 dias sem ver meus filhos, porque era muito longe, não tinha como eu ir e voltar todos os dias. E era um relacionamento novo, ele não tinha filho, então ele tinha esse medo de se vai dar certo, se não vai dar certo, eu não queria embolar as coisas, queria fazer ele se acostumar também com a minha presença ali, porque para ele também era tudo novo. Foi assim, eu estava com o meu emocional muito abalado, porque veio separação em 2019, 2020 veio 2 lutas, perca de emprego, 2021 a vida nova recomeçando, então assim, eu estava muito mexida com muita coisa para me ter que lidar com mais coisas novas, então eu queria ir passo a passo. Só que na mente e a cabeça de uma mãe, ela se sente culpada, porque parecia que eu estava abandonando meus filhos, porque era uma cobrança muito grande, porque quando eu trabalhava em casa de família eu tinha que dormir, mas eles ficavam com o pai, tinha tudo bonitinho lá, direitinho, a família do pai.
Mas quando eu não estava mais na casa de família, que eu precisei ficar na casa na época do meu namorado, parecia que eu estava abandonando por conta de um relacionamento, que na verdade não era. Eu estava indo atrás do pão de cada dia dos meus filhos, sabe? Eu precisava trabalhar, eu precisava dar o inicial, eu precisava colocar comida na mesa, o básico. Mas eu me cobrei muito no início, as clientes perguntavam, mas voltando, eu falei, vou embora agora, eu preciso conversar com meus filhos, ver como que eles vão reagir. E eu preciso trabalhar e eu preciso organizar algumas coisas lá em casa, então não vai ter como a gente sair hoje. Ele, como assim? Eu falei, não, meu trabalho, eu preciso. Aí ele entendeu direitinho. Aí passamos numa farmácia, porque eu não tinha noção que tinha lojas adequadas, né, próprias lojas, acho que é isso o nome que dá, eu tô aqui meio embolado. Tinha lojas com materiais voltados para a área da beleza, da manicure, por exemplo. Eu não sabia que tinha essas lojas, porque eu não trabalhava na área, então eu entrava na farmácia, vinha um esmalte lá que eu gostava, eu comprava, às vezes eu levava e pintava minha unha, eu não ia numa loja específica para manicure. Então eu comprei tudo na farmácia, paguei o dobro do valor, mas assim, comprei tudo que eu precisava, até coisas exageradas demais. Lembro que o creme amoliente mesmo para cutícula, eu comprei um litro enorme e aquilo, ó, durou muito, porque eu não tinha técnica, não tinha prática, a gente só aprende algumas coisas na prática ali. Nem sabia se o emoliente ia ser bom, na verdade a consistência dele era um tanto rala, eu realmente não gostei, mas precisei usar para não jogar o dinheiro fora. Mas aí eu comprei 5 alicates, comprei lixas, descartável, palito, esmalte, bastante tonalidade de esmalte, até demais na época, porque essas coisas, quando você vai começar, é preciso ver o que a sua cliente pede para você não jogar seu dinheiro fora. Então eu perdi muito esmalte, porque algumas marcas não tinham uma boa saída. As clientes, como vocês podem ver aqui, as minhas clientes, elas gostam muito da Impala e algumas da Risqué. Então são as duas marcas que realmente carro-chefe na minha mesa. E tem pouco aqui, mas do outro lado tem mais. Mas aí o que acontece? Então assim, eu perdi muitos esmaltes, porque eu comprei Vult, eu comprei Colorama, eu comprei comprei a Anitta, eu comprei vários esmaltes, mas as clientes não se adaptaram, não gostaram, enfim, depois foi tudo pro lixo. Não que sejam marcas ruins, tá, gente? Não tô dizendo isso, tô dizendo que as minhas clientes tinham as preferências dela, assim como hoje ainda tem as preferências dela. Então, e esse foi meu ponto inicial, assim. Aí na segunda-feira eu tava ali trabalhando e foi uma virada de chave na minha vida, e foi assim que eu me tornei manicure. E hoje eu sou grata por essa profissão que Deus colocou nas minhas mãos, porque foi Deus mesmo que colocou. E eu tenho muitos outros depoimentos para contar para vocês, tá? E cheguei em casa, para finalizar, conversei com meus filhos. Na ida ainda, que ele me levou em casa, na época que eu estava de carro. Aí passamos na farmácia, como eu havia dito, comprei tudo que precisava. E na segunda, na verdade, no domingo, aí eu passei o sábado com meus filhos, sábado de tarde para noite, passei o domingo. Quando chegou no domingo à noite, ele foi lá me buscar de novo e eu vim, porque na segunda-feira eu já tinha essa cliente às 9 da manhã, e como era muito longe, eu não sabia ainda andar direito nesse lugar, e ele foi me buscar. E desde então, desde 2021, que eu tô na área da manicure, e eu amei, eu gosto muito de atender meus clientes, é uma terapia para mim. Às vezes eu tô cabisbaixa em casa, aí eu venho pro salão, começo a conversar, começo a rir, porque muitas vezes os problemas, às vezes a saudade, né, dos lutos que eu sofri da minha mãe, do meu sobrinho bate. Então são coisas que às vezes te deixam um pouquinho assim para baixo. E aqui foi assim uma virada de chave, trabalhou meu emocional, trabalhou minha paciência, trabalhou tanta coisa, gente, que eu vou gravar outros vídeos para vocês falando sobre o porquê trabalhou minha paciência. Vou gravar outro vídeo falando como foi o atendimento com essa minha primeira cliente, que vocês vão assim se surpreender muito. Então, minha cliente real, né? Porque quando eu trabalhei lá em 2013 foi amigas, então a gente tinha um grau de intimidade que não temos com a cliente de início.
E é isso, gente. Espero que gostem dessa minha história. Espero que sirva de inspiração para vocês, motivação. Que Deus não vai trabalhar no seu conforto. Ele vai trabalhar no seu desconforto, no seu pior momento. Talvez é onde esteja a sua melhor oportunidade. Então não perca isso. Então, gente, não perca isso. Para você que quer começar na área da beleza, seja ela qual for, sobrancelhas, cabelo, unha, limpeza de pele, depilação, seja qual for a área que você escolher. Eu só quero te dizer algo. Vai. Não espere apoio de outras pessoas. Não espere o melhor momento. Não espere que a minha finança esteja boa. Eu naquele momento, eu vou ser sincera, eu estava sim com a finança boa para poder dar o primeiro passo de comprar pelo menos um material, tá? Mas tive outros desconfortos, porque foi o meu emocional, foi um aluguel para pagar, foi a falta de amizade, porque quando Deus quer trabalhar na sua vida, Ele vai te isolar, Ele não vai no meio da multidão, pode até acontecer, mas quando é uma reviravolta que você precisa e Deus quer fazer com que Ele seja honrado através da sua história, Ele vai te separar, assim como Ele me separou. A história de José está aí para isso. Quando Deus quis entregar um governo para ele, Ele deixou que os irmãos de José os vendessem, né? Tomasse a túnica, e Deus isolou José até de visitas. O pai não sabia da existência dele. Então levou ele para um ambiente totalmente diferente, que foi a prisão. Não que você vai ser preso, pelo amor de Deus, mas levou José na prisão para que José trabalhasse a paciência, a sabedoria, a reflexão, enfim. Preparou José para ele não sofrer talvez com dependência emocional, com questão de apoio das pessoas, porque o apoio às vezes é algo que nos frustra muito, porque uma palavrinha é a virada de chave que vai fazer você desanimar, vai fazer você desistir. Então, para você que está começando, foca no seu processo, foca no seu início. Tem 2 alicates? Não precisa lotar a agenda. Atende, esteriliza aqueles 2 alicates, entendeu? Trabalha com cuidado, não precisa ter correria. Com cuidado para que seu alicate não venha cair no chão. Tenha carinho pelos seus materiais, entendeu? Para você poder conseguir atender 2 clientes. Enquanto você está atendendo uma, coloca o outro alicate para esterilizar e você vai conseguir atender. Marca 2 clientes para de manhã, 2 clientes para tarde, e com aquele dinheiro você vai repondo o seu material, vai se organizando aos pouquinhos, que aos pouquinhos Deus vai fazer, porque Deus gosta da sua atitude, gosta de ver o que você está fazendo com aquilo que Ele te entregou na sua mão, entende? Então, espero que a minha história inspire você, motive você, e sucesso! Apenas comece onde você está, na sua cozinha, na sua sala, no seu quarto, na sua garagem, do lado de fora do quintal. Comece, porque embora eu tinha uma parte financeira ali que eu fui mandada embora, tive minha rescisão, eu também havia feito um pezinho de meia, porque eu separava parte do meu salário, mas o dinheiro acaba. De onde você tira que não repõe, ele vai acabar, entende? E eu precisava pagar aluguel, eu precisava colocar comida na mesa, eu precisava fazer N coisas com aquele dinheiro. Então eu tinha que ter uma boa administração naquele dinheiro, porque eu não podia enfiar o pé na jaca de vez e depois. Então eu precisava primeiro fazer com que onde eu estou hoje desse certo. Então por muitos anos eu ainda vivi, mesmo com aquele dinheiro da rescisão, eu vivi ainda meio ajustada, sabe, de forma calculada. Eu tinha que fazer somas, eu tinha que dar nomes aos meus dinheiro. Esse aqui é para feira, esse aqui é para o mercado, esse aqui para fazer de repente um lanche para os meus filhos em casa mesmo, para sair mais barato. No outro final de semana a gente faz um lanche fora para não gastar à toa. Então eu tive que fazer essas jogadas, entende? Eu tive que aprender a trabalhar com pouco, muito, porém pouco, porque eu precisei dividir para dar um tempo para eu começar a ter realmente o retorno da minha nova profissão. Tá bom, gente? Então, para você que assistiu até agora, muito obrigada. Para você que não me conhece, de novo, meu nome é Romélia. Bem-vindo ao meu canal.
Vai ser um prazer ter você aqui comigo. Se inscreva aqui embaixo, clica no sininho. Espero que você realmente goste dos meus conteúdos. Vou trazer outros vídeos falando como foi o meu primeiro atendimento, como foi tantas outras coisas, e eu acredito que vocês vão gostar, tá bom? Além dos resultados do meu trabalho. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.